Bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Novamente, para vocês, nós vamos deixar as mídias sociais todas aqui no QR Code para quem quiser entrar em contato, quiser nos conhecer, quiser ir conhecer o Instituto. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre cirurgia bariátrica, nosso tema recorrente de todos os dias. Afinal de contas, a obesidade é uma doença ainda crescente no mundo, ainda crescente no Brasil. E tem um monte de temas, né, relacionados a isso, desde novas dietas, novas medicações. Mas eu acho que a cirurgia bariátrica continua ainda sendo um norteamento para algumas coisas, que eu acho que é o que nós vamos conversar aqui hoje. Hoje nós estamos com a mesa cheia. Nós trouxemos hoje o Dr. Luiz Carlos para nos enaltecer aqui um pouco mais, a doutora Juliana, que trabalha conosco no Instituto, e a nossa paciente, Débora, para contar um pouquinho da experiência dela com a cirurgia bariátrica. Você está bem, Débora? Estou bem. Então, tá bom. Dr. Luiz? Olá. É um prazer sempre vir conversar, principalmente sobre um tema que bastante... acontece com a maior parte da população do Brasil e do mundo. A Organização Mundial da Saúde está prevendo que em até 2035, se eu não me engano, teríamos quase 3 bilhões de seres humanos na face da Terra sofrendo de obesidade. E isso mesmo com essas medicações novas, né? Quer dizer, no final das contas, a entrada dessas medicações não está, a princípio, diminuindo nenhum tipo de estatística relacionada à obesidade, né? E também acredito que dificilmente vai diminuir. Obesidade, é clara, é uma doença incurável, recidivante, altamente dependente da prevenção de não voltar a engordar. Acho que isso tem que ficar bem claro. Perfeito. Doutora Juliana. Boa noite. Tudo bem, gente? Sempre um prazer estar aqui novamente, falando sobre o assunto, que é o meu preferido. Certo. Acho que a gente podia conversar com você, Débora. Você fez a cirurgia quando? Eu fiz em 2024, dezembro de 2024. Tá certo. E o que você faz da vida, Débora? Eu trabalho no setor de atendimento do Santander e eu já estava afastada por conta de uma queda. Estava muito grande e aí eu escorreguei no banheiro e aí acabei fraturando a mão. Entendi. E aí acabei ficando afastada e aí nesse tempo que eu fiquei afastada eu comecei a engordar. Você chegou a pesar quanto? 122 quilos. 122. Quanto você tem de altura? 1,63. Você era praticamente o dobro em termos de tamanho em relação à altura. Sim. E hoje, quanto você está pesando? 69. É quase o mundo ideal. Quase. Estamos chegando lá. Sim. Você ainda está perdendo peso? Sim, estou perdendo peso, faço atividades físicas todos os dias. A alimentação também é essencial para isso. Perfeito. E fala uma coisa para mim. Depois da cirurgia bariátrica, como você vê esse mundo que a gente estava discutindo, dessas dietas novas? Você se apega a isso? Você se apega ao modelo de dieta? Como é que você vive? Não, eu não me apego a esse modelo dessas injeções malucas, dessas alimentações. Até mesmo porque, até antes, eu nunca fui muito de fazer dietas. Perfeito. Então, eu nunca tive isso de ficar vendo, é bom comer mato, é bom essa injeção. Não. Então, para mim, é um mundo assim que as pessoas falam, emagrece. Aí eu vejo vários posts de pessoas colocando, tem essa injeção. Só que aí eu tenho muito medo, até mesmo porque eu tenho uma filha que está, né, bem acima do peso. E as pessoas, compra para ela. Não compro. Então, na verdade, no final das contas, você fez uma cirurgia, você fez um sleeve? Sleeve, isso. Então, você tem apenas uma redução do tamanho do seu estômago e, basicamente, você tem o peso que você tem hoje porque você come de tudo, mas de uma maneira mais controlada ou comportada. Sim, bem menos. Sem eu era bem nenhuma compulsiva. Necessidade absurda de outras Comia coisas. muita besteira. Muito fast food. A minha casa era toda hora um fast food. E aí, depois da cirurgia, eu comecei a me policiar bastante. Não posso. E até mesmo porque não consigo, né, comer mais como antes. Não dá. Não desce. Não desce. Estava até falando que a carne, não consigo comer carne.
De Você jeito não consegue nenhum tipo de carne? Carne vermelha e frango. Carne branca. Mas você come um pouquinho? Ou nem um pouquinho? Como Então, você come pouco. muito pouco. A carne vermelha não, só mais o frango mesmo. E antes da cirurgia, você comia muita carne vermelha? Comia bastante carne. Você gostava mais? Churrasco, sim. Comia bastante. Certo. Eu gostaria de aqui salientar alguma coisa que eu falo sempre, né? Eu acho, o que eu vou falar é um parâmetro, né? Quem faz dieta é gordo e vai continuar gordo. Porque dietas você faz temporariamente. Você faz por um período com o objetivo de emagrecer. Então você muda a sua alimentação com o intuito de comer menos quilocalorias, você vai emagrecer. Se você associar isso a uma atividade física, né, você pode associar isso a uma medicação que vai conter a sua ânsia em comer, vai controlar melhor essa situação. E se você fizer temporariamente, o grande problema não é emagrecer. É manter. É manter. É não voltar a engordar. É o mais difícil, né? É o mais difícil, né? Quando você faz uma cirurgia bariátrica, e a Débora está aqui, ela está falando a dificuldade que ela tem de comer carne vermelha. Eu sou operário, eu tenho um sleeve, e a carne vermelha é o que nós estamos conversando aqui antes de começar o podcast. Hoje um paciente que faz um sleeve mal consegue comer 70, 80 gramas de uma carne vermelha. Então, se você come tão pouco, você pode se dar ao luxo em escolher uma carne mais saborosa, tá certo? Isso não quer dizer que você não vai ficar saciado por mais tempo. É necessário comer a carne vermelha, como é necessário comer a carne branca, como é necessário comer peixe ou crustáceos. Proteínas. Proteínas de uma maneira geral. A proteína tem uma digestão gástrica muito mais demorada, muito mais complexa do que um carboidrato. Mais né? difícil. As pessoas precisam lembrar sempre que isso é natural do nosso corpo. Sim, né? eu tenho muita dificuldade de comer proteína. Muita dificuldade de comer carne em grandes quantidades, frango, qualquer coisa. Eu como um pedacinho e realmente é difícil. A maioria das mulheres tem uma dificuldade maior na ingesta de grandes quantidades de proteínas. Não todas, mas a maioria sempre teve isso, né? E eu acho que isso também é hábito. Quanto mais você tem um hábito, mais você vai para esse hábito. Assim como muitos pacientes, a gente tem que falar coma, persista, até você conseguir voltar. Não só, nós estamos falando de carne vermelha, mas o que nós estamos tomando aqui, a água, é a mesma coisa, né? No pós-operatório é uma das coisas mais difíceis nos primeiros dias, dos primeiros dias, mas depois que você reidrata, depois que você se acostuma novamente a tomar água, vai ficando muito mais fácil, né? É, exatamente isso. Eu acho que o comportamento alimentar é fundamental. Nós estamos aqui conversando, antes do início desse podcast, sobre os diversos tipos de dietas, diversos tipos de... E o que aconteceu? Hoje nós estamos conversando, isso é notório, os americanos estão invertendo a cadeia alimentar, tá certo? Colocando a proteína em cima da cadeia, né? Porque foi um erro cometido lá atrás. Existem hoje vários estudos de profissionais que chegam num meio de comunicação, que pode ser, chamamos entre aspas, internet ou alguma coisa, onde ele chega e fala, não, segundo os estudos de X lugar. Que estudo? Qual é a profundidade disso? Qual é o reconhecimento disso? Né? Tá certo? Tem coisas malucas, assim, comer carne vermelha dá câncer de intestino, você entende? Aquela dieta da selva. É atual, né? Falar, atual, Conta aí pra nós, como é que é a dieta da selva? Essa dieta da selva, que você tem que comer grandes quantidades de carne vermelha, de manteiga, pegar e comer um tablete de manteiga inteiro e essas coisas aí. Eu acho uma loucura. Você acha não faz uma sentido doideira? nenhum pra mim. Entendi. O que você acha? Você comeria um tablete de manteiga? Não, de jeito nenhum. É super saudável, né? Mas espera aí, a comida francesa é baseada em um tablete de manteiga para tudo que é lado, gente. Vocês não gostam, não? Não dá para comer, não dá. Não dá para comer. Você Acho que não odeia é saudável, comer né? risoto.
Dá até Não, nojo. aquela coisa, né? Risoto vai, mas Então vai, você ué. vai comer um negócio puro, é isso que eles estão preconizando aí, falando por aí. Eles estão preconizando a ingesta de gorduras animais, né? Isso, Numa base numa maior, né? Numa inversão à gordura inversão- vegetal. Exato. Sim. Uma É total isso, inversão à gordura vegetal. Entende? Eu acho que se nós olharmos para os nossos antepassados, nós vamos entender esses tipos de situação. Quando começou o processo de industrialização do alimento, foi quando nós tivemos o boom da obesidade, das doenças cardíacas, de vários tipos de outras doenças. Então, alguma coisa tem que ser provada ao contrário, né, do que é essa situação. Que hoje, com o tratamento da obesidade, é isso. Leandro, você falou sobre hoje as canetas emagrecedoras, né? Não vai diminuir a obesidade. Não vai. Pelo contrário, vai manter no mesmo nível, essa é a minha opinião. Porque você vai usar canetas temporariamente. Mas elas foram feitas para usar para o resto da vida. Então, qual porcentagem da pessoas só não população sabem, né? consegue fazer isso? E, por outro lado, nós temos que entender que todo medicamento tem efeitos desejáveis, apreciáveis, bons, mas o uso contínuo ele pode levar a efeitos colaterais gravíssimos. E até o da fato situação. de que nós não temos esses remédios há tantos anos assim, Pra para provar. sabermos o que vai acontecer com uma pessoa usando isso há 20 anos. É. E menos ainda temos estudos mostrando o uso intermitente, que é o que a maioria das pessoas Sim, acaba tá fazendo, né? Que são usos intermitentes. E mais uma coisa, né? Nós temos ainda talvez um pouco de estudo, ou nós temos um pouco de conhecimento em cima do chamado efeito sanfona, né? Que é ainda mais prejudicial essa história de ficar emagrece e engorda, emagrece e engorda, emagrece e engorda, emagrece e engorda. Eu acho que É um efeito ruim. Acho que uma informação importante, assim, o Instituto Castro, nós fazemos o que chamamos de uma palestra para os nossos candidatos a uma cirurgia bariátrica toda semana. Toda semana nós temos lá uma quantidade de pacientes que são candidatos a uma cirurgia bariátrica. E toda semana eu investigo dos que estão ali sendo preparados para fazer uma cirurgia bariátrica, quantos já usaram todos esses tipos de caneta. E hoje, 30% a 40% já usaram. Sim. E eu vou te falar que mais uns 20% não quiseram te contar, porque eu estou para te falar que o número deve chegar a mais de 60% em algum tipo de tentativa. E deve chegar em 100%, né? Porque, na teoria, iria para a cirurgia bariátrica o paciente que já fez tentativas clínicas de fazer o emagrecimento. Mas eu acho que o mais grave de tudo isso é a febre que isso está ocasionando, fazendo com que haja um certo perigo dessa situação. Total. Porque, olha, o crime que mais cresceu, o tipo de crime que mais cresceu foi furtos dessas canetas emagrecedoras nas farmácias. Isso todo dia mas na eu vou falar uma coisa para você. Exato. O crime, para mim, não é nem esse. O crime, para mim, é se você fizer realmente uma pesquisa entre os usuários, eu sou capaz de falar para você que menos de 20% das pessoas que estão usando algum tipo dessas canetas realmente tem profissionais qualificados acompanhando este tipo de tratamento. Exatamente. Por qualificado, eu não quero dizer com diploma médico ou sem, não. Eu estou falando de pessoas que entendem os benefícios, os malefícios, os efeitos colaterais. Estão fazendo tratamento nutricional, porque se engana quem acha que eu vou tomar essa caneta e vou emagrecer. É só assim, é simples, fácil. Eles até emagrecem porque o primeiro efeito é nauseante, né? Então você acaba não conseguindo comer por causa do efeito colateral da causa da náusea, mas olha, esse efeito passa rápido, né? A venda né? dessas canetas indiscriminada, né? O pessoal vendendo no Instagram. Sim. Passou esses tempos aí na reportagem falando que foi importado mais canetas emagrecedoras do que celular. No Paraguai. No último ano. Tem noção? No Paraguai, eu vi eu estava vendo uma reportagem com os caras mostrando que a fila
na farmácia no Paraguai, Nossa. em Cidade del Este, é 3 vezes maior do que no shopping China, lá no shopping de eletrônicos. É um Pra verdadeiro você ter absurdo. noção, absurdo. Tipo, todo mundo ia para lá para comprar eletrônico. Hoje a fila na farmácia é 3 vezes maior. Nossa. Sem contar que a maior parte desses produtos não tem nenhum tipo Não, de fiscalização real, né? nenhum. Justamente por isso que a Olha, gente chama hoje- ainda de contrabando. Hoje à tarde, eu estava atendendo no consultório, uma das últimas consultas, estava atendendo, veio um paciente, que a história dele é a seguinte: doutor, eu fiz obeso, eu fiz uma endoscopia, tenho uma hernia de hiato e eu tenho refluxo. E eu estou fazendo um tratamento para emagrecer. Eu estou usando essa... Caneta nova. Eu não vou falar o nome, é uma dessas medicações. Tirzepatida. Tirzepatida. Cheers. E ele estava muito preocupado, porque faz alguns meses que ele estava usando, e ele acha que ele está com algum problema, porque ele ouviu falar de câncer de esôfago, porque aquilo fica, que ele tem refluxo, ele tem soluço, então, e ele estava muito preocupado, que ele queria fazer uma endoscopia, porque ele estava com essa sintomatologia, mas eu tive que explicar para ele que O isso efeito do remédio. isso é um efeito do remédio, Exato. e ele, para fazer uma endoscopia, tem que suspender a medicação por no mínimo 21 dias a 30 dias para poder fazer uma endoscopia. Não é ele querer fazer uma endoscopia porque ele achando que ele estava com câncer de esôfago. Mas isso, então você está falando de você. Ainda hoje, eu atendi pelo menos 2 mulheres cuja queixa principal era estufamento, constipação. Constipação que é a hora que tá, você... sim. Normal, porque ele Clássico. causa muito. Clássico, Muito, causa clássico. muito. E assim, com a constipação, piora os gases, piora esse estufamento, piora todos os outros sintomas. E aí, as pessoas, inclusive, elas esquecem, tá? A gente tem que persistir ali um tequinho para ir buscar informação. Sim, às vezes nem comenta que tá tomando então, mas remédio. principalmente por quê? Porque está tomando um remédio e não foi dado por nenhum médico. Foi prescrito Comprou de por uma um amiga. amigo, foi comprado no Instagram, foi Exato. comprado em não sei o quê. Por isso que eles têm vergonha de ir lá e contar que está sobre o E por uso ser da medicação. falsificada, perde eficácia ou não? Não sabe, o problema Não da sabe. falsificação Você é não sabe. o que tem dentro Exato. da Porque fica falsificação. fora da geladeira, né? Perfeito. Então, Aí exato. você ainda está falando do processo de Armazenamento. armazenamento. Então, quer dizer, se você comprar uma original numa farmácia e não souber armazenar, ela vai perder efeito. Beleza? Isso nós estamos falando da original. Se você comprar uma que você não sabe a origem, num país onde há uma dificuldade de fiscalização, tá certo? Então, nós temos isso aí. Não à toa, a Vigilância Sanitária no Brasil proibiu, inclusive, a entrada de alguns dos rótulos justamente por Sim. incapacidade de fiscalizar. Se o que está ali dentro é aquilo mesmo, na dose não que está sabe. ali, Você não sabe. você não chega aqui, pessoas você não estão aplicando. compra e vai em algum lugar e fala, quebra aí, olha o que tem aí dentro, Não, vamos e conferir E o se grande tá problema é certo. assim, não, eu comprei de fulano que tem total confiabilidade, quer dizer, ele não sabe que comprou de alguém, Que mas comprou é de outra sabe, pessoa, nem Às sabe. vezes a pessoa que está te vendendo é o terceiro, quarto Sim. receptor de alguma Doutora, coisa. nas próximas consultas, que é o que está saindo agora, saiu essa semana, que são os eventos causados como pancreatite aguda, Ah, pancreatite hemorrágica, dor abdominal. Então, vai chover um monte de gente no consultório achando que tem pancreatite porque está usando a tirzepatida, qualquer um As deles. pessoas têm certeza que tá com aquilo, né? Não, eu tô Exatamente. com isso, tenho certeza. Uai, é só você olhar aqui no Paraguai, já está sendo vendido a retratrutida. A retratrutida, eu atendi uma paciente que tá tomando. Então, que sequer está liberado oficialmente E o nome, no mundo. o nome pra- agora que veio é Godzilla, né? Não sei se vocês sei. já ouviram Como é que é? falar, mas é isso, Godzilla. Godzilla? Godzilla, o retratrutida é o Godzilla. Ele é mais potente que o Monjaro, né? Então, Ele é um triagonista, né? Mas veja, ele não está liberado. Ele não Exatamente, está não em tá ele liberado. está em fase final de liberação. Mas no Paraguai você consegue. Então, voltando, não sei, não sabemos o que está dentro disso. Agora, olha só como é fácil. Você poderia pegar uma caneta de Ozempic, que é a semaglutida, ir em qualquer lugar, escrever tirzepatida e vender para uma pessoa.
Sim. Absolutamente nada te impede de fazer isso. Só vai lá, Algum tipo de os caras efeito fazem vai isso ter. com rótulo de uísque, de vodka, e põe álcool dentro, Várias põe pessoas- Foi metanol. metanol. Você entende? Sim. Então, assim, não existe. Eu acho que se você comprar um produto que você não tem a origem dele toda rastreada, que é a briga. Nós temos uma vigilância no Brasil que nós podemos reclamar de diversas coisas, dela ser lenta, dela ser difícil, mas quando ela tem um processo, ela tem uma rastreabilidade, nós temos um grau a mais de confiança. Por exemplo, eu posso perguntar aqui para os doutores, mas eu não tenho 100% de confiança em farmácias de manipulação. Algumas delas eu acho que não manipulam adequadamente. Sim. E olha que nós temos uma vigilância que vai atrás, a vigilância em farmácia de manipulação é pesada, não é uma vigilância simples, mas as poucas coisas que a gente acaba mandando manipular, eu prefiro falar, olha, tem a farmácia A, B, C, que pelo menos eu conheço a estrutura da farmácia, tem algum grau de conhecimento. Agora, você sair daqui e manipular em qualquer farmácia de manipulação, sabendo que o dono da farmácia ele ganha por miligrama, ou seja, tirar uma miligrama, tirar pega um omeprazol aí, um pantoprazol de 40 miligramas e ele manipula 35 miligramas e põe ali dentro, ele está tendo algum grau de lucro, é muito difícil disso. E aqui, nós estamos falando daqui do Brasil, que existe um sistema de vigilância muito bom. Nós não estamos falando aqui em armazenamento. Isso, nós estamos falando do problema logístico da história, né? Por exemplo, você não acha que vem num caminhão refrigerado bonitinho do Paraguai para cá, né? Você não acha? Ou será que vem numa van quente, né? Fervendo, debaixo da van ali, perto do motor, porque é um contrabando para passar em algum lugar, você entendeu? Tem umas coisas que é difícil, né, da gente... Os trabalhos mostram, por exemplo, vamos falar aqui do Monjaro. Ele mostra o seguinte, que um paciente pode atingir até uma perda ponderal de 25% do peso que ele tem. Sim. Vamos usar o exemplo da Débora aqui. Você tinha 122. E hoje você tem 69. Então, você perdeu 53 quilos. Quanto que 53 quilos representa de 120? Vamos fazer a conta. Se eu não me engano, vai dar uns 90%. Não, do excesso de peso, 53 quilos de 120 deve dar, não dá 50%, dá 40 e poucos por cento, né? Perfeito. Do peso total. Do peso total. Do peso total. Então, os trabalhos mostram que os melhores pacientes perdem até 25%. Isso não quer dizer, porque a perda ponderal é uma curva de Gauss. Tem o cara que usa o medicamento e não perde peso, pelo contrário, ele ganha. Tem aquele que perde peso. E você está esquecendo de um detalhe extremamente importante dos trabalhos com as medicações, que eles não são trabalhos feitos na base da obesidade, ou seja, eles não são trabalhos feitos exclusivamente na base de IMC40 e tal. Eles estão mascarados, eles têm as médias com pacientes com IMC abaixo de 30, que têm um comportamento de ganho de peso e de perda de peso completamente diferente de um paciente que tem um IMC acima de 40. O comportamento corporal é completamente diferente. Gostaria aqui de alertar, nós não temos nada contra um tratamento não só não temos, como fazemos o tratamento. Com indicação, é o medicamento. Como propomos esse tipo de... Nós temos o tratamento. Só que o paciente ele tem que entender que ele, além da medicação, é uma tríade. Ele tem que mudar a alimentação que ele tem, e essa mudança comportamental da alimentação é ad eterno, não é temporariamente, e a atividade física regular, pelo menos 4 ou 5 vezes por semana, ou 4 ou 5 horas por semana de atividade física. Esse é o ideal. Então, se ele usa uma medicação dessa, troca a alimentação, usa por um determinado tempo, que não é inferior a 6 meses, então comecem a fazer conta, porque custa caro. É só você fazer uma conta simples. Se você quer perder 30 quilos,
Se você perder uma boa média, que é de 3 a 4 quilos por mês, você vai levar aí cerca de 8 a 10 meses para perder os 30 quilos. Se o seu problema é mais de 30, ainda mais tempo. Então, não não adianta o indivíduo apenas tomar a medicação. Isso não vai levar a nada. Não faz milagre, né? Eu continuo com a mesma colocação. Eu acho que quando o indivíduo entra na obesidade, né, na obesidade cirúrgica, que é um paciente com uma perda de peso acima de 30 quilos, 30% do peso. Eu ainda acho, eu vou falar 30 quilos porque é mais fácil das pessoas verem em casa. Você acha que você tem mais de 30 quilos para perder? Então a melhor oportunidade ainda é a cirurgia bariátrica pela longevidade e a duração do efeito que vai estar ali com você ou te acompanhando para o resto da vida. Sim. De uma maneira geral, né? Então é uma ferramenta usada para o resto da vida. Essa história de que o estômago dilata é lógico que existe algum grauzinho, mas é muito pequeno, né? 8 anos depois você não vai comer uma quantidade muito maior, então você vai ter um efeito. Vai ter oportunidade de beliscar mais. Mas aí é comportamento. Comportamento, né? A mudança de comportamento não resolve. E eu acho que as canetas vão ficar muito mais para pessoas, para indivíduos que não têm essa quantidade absurda, até pelo preço, né? Até pelos muito valores. Caro. E olha, é mais caro que uma bariátrica. Muito mais. Aproveitando. Se você pensar em nós estamos falando aqui em 8 meses, né? As pessoas ainda tentam fazer a comparação pelo preço inicial, né? Que é a dose mais baixa da caneta. A dose mais baixa da caneta está sendo vendida aí na casa de 1.200. Alguns manipulados vão chegar na casa de uns 800, o que é até um bom preço. Mas a dose intermediária, que vai dali de 5,5 a 7,5, ela já vai te levar para um custo mensal de R$ 1.500, R$ 1.600. Se você começa a multiplicar isso por 10, você está falando de 15, 16? Só com a caneta. Só com a caneta. Nós estamos excluindo aqui dieta, nós estamos excluindo todo o resto do custo em relação a tudo isso. Sim. Eu acho que nós temos que falar, não somos contra o uso desse tipo de medicação. Essa medicação, como eu disse no início do podcast, a obesidade é uma doença incurável, recidivante, mesmo para indivíduos operados como nós. E você que é operado, se você perceber que está a ganhar peso, nós não temos nada contra até usar. Não só não temos contra, como temos programas hoje de acompanhamento, tanto para pacientes que já são operados. Então, um receio da nossa paciente aqui foi, será que eu, sendo operado, posso usar esse tipo de medicamento? Sim. Não só pode, como... Se não há um trabalho, mas a princípio o resultado é ainda melhor, porque você imagina que se essa medicação funciona bem numa pessoa que tem o estômago inteiro, numa pessoa que já tem o estômago operado, ela vai funcionar de uma maneira ainda melhor, mais eficiente, provavelmente. Fazemos o tratamento para todos os pacientes que não só não querem operar, ou para pacientes que têm um IMC mais baixo, com acompanhamento. Eu acho que o ponto principal é ter acompanhamento. Com certeza. Débora, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Eu queria que você fizesse um relato para nós. Como é que é se sentir 50 quilos a menos? Eu ganhei saúde, muita saúde. Não conseguia, para ter uma ideia, amarrar o cadarço do tênis. Então, para mim, foi uma mudança, assim, uma melhora de vida muito grande. Uma libertação. Sim, uma libertação. A última vez que eu estava que eu lembro que eu fiquei muito mal mesmo, eu peguei uma pneumonia. E aí eu falei, gente, eu vou morrer. E aí eu estava com 122 quilos. Eu achava que era o meu fim. E aí, depois disso, deu um estralo. Não, eu preciso fazer a cirurgia bariátrica. Porque ainda eu estava pensando se eu fazia ou não. E aí deu aquele estralo. Falei, não, eu vou acabar morrendo. Porque numa pessoa que tem uma obesidade, quando fica doente... é bem pior de sair dali. É como se estivesse no fundo do poço. Sim, eu acho que tudo na obesidade é pior, né? É uma doença inflamatória que mexe com todos os órgãos do seu corpo, né? Ela faz o funcionamento metabólico natural ser completamente errado, né? Não tem como. E, Débora, eu te fazer uma pergunta. Sim. Você tinha
preconceito com a cirurgia bariátrica antes de decidir mesmo que você queria fazer? Você tinha Sim. medos e Eu tudo tinha mais? muito medo. Tinha medo da anestesia, de não voltar. Isso é o que me deixava com mais medo. E também tinha uma questão que eu tinha muita dúvida, que era a questão das técnicas. A bypass ou a sleeve. E aí, quando eu fui no instituto, teve a palestra. E na palestra, né, que ele fez, e aí ele explicou sobre as duas técnicas. E aí, falei, não, vou fazer a sleeve. Até mesmo por conta das vitaminas. E como é que você se sente olhando você, seu aspecto, sua saúde, e um paciente, às vezes, que tem uma certa deficiência dessas vitaminas, fez uma técnica que causa isso? As pessoas até falam, Débora, nem parece que você fez cirurgia bariátrica, sua pele tá bonita, seu rosto não caiu, sua pele tá brilhante. E aí eu falo, eu fiz uma técnica que é totalmente diferente da sua, no caso, né? Tem gente que fez, nossa, mas olha só, o meu cabelo tá caindo muito. Mas eu falo que também as vitaminas, a gente tem que repor. Sim, e a alimentação faz muita diferença também, né? Atividade física eu acho e tudo que mais, né? o principal ponto não é esse. Lógico, existe tudo isso, né? Mas o principal ponto é que muitas pessoas se apegam na internet a dizeres da internet, tal cirurgia perde mais. A Débora não perdeu esses 50 e poucos quilos em si por uma técnica ou por outra. Ela perdeu porque ela fez por merecer. Por mérito dela, exatamente. Porque ela mudou o comportamento, porque ela fez a atividade física e ainda faz. É por isso que ela perdeu esse peso. Não foi exclusivamente. A cirurgia é uma ferramenta. A Débora soube usar ou está sabendo usar essa ferramenta. O que nós tentamos passar no Instituto é que nós achamos que a ferramenta sleeve é mais próxima da natureza normal do que um bypass, de uma maneira que é mais fácil de conviver com essa cirurgia do que com a derivação intestinal. Mas tem pacientes que né? Tem pacientes que nós vamos fazer derivação intestinal, tem pacientes que precisam da derivação intestinal, por isso que tem que individualizar, por isso que a gente tem que olhar caso a caso. Eu fui indicada pela bypass, e aí quando eu cheguei lá e eu participei da palestra, eu falei, não quero mais, eu quero a sleeve. Eu acho que se você tem uma indicação, às vezes, muito forte, né? Tem pacientes que a gente acaba optando por fazer o bypass mesmo por outros motivos. Mas eu acho que tem que ser bem indicada, né? Você é uma paciente jovem, né? Enfim, acho que não tinha nenhuma doença mesmo, né? Assim, nem diabetes, nenhuma doença metabólica, né? Tirando a obesidade. Então, eu acho que o sleeve foi super bem indicado para você. Doutora, no que você acabou de falar, a experiência que nós temos, assim, existe o paciente obeso metabolicamente ruim. Sim. Então, esse paciente, principalmente, chama a atenção a uma doença horrível, que é o diabetes. O diabetes é uma doença destrutiva. Destrutiva. Quando você olha um paciente que é diabético há 15 anos é assim, a destruição que o paciente tem com isso, paulatinamente, é muito grande. Então, eu acho que um paciente que é diabético há pouco tempo ou que tem um pré-diabetes, esse paciente ele ainda tem a oportunidade, lógico que depende de exames, de você avaliar esse paciente, a maioria deles, uma perda de peso importante, um índice de massa corpórea relativamente bom, menor que 26, provavelmente, tá certo? 25, 26, 24. Esse paciente vai resolver o problema dele metabólico. Sim. Tá certo? E ele vai ter que controlar a alimentação, a atividade física. Agora, um paciente que é diabético há mais tempo, que faz uso de insulina já há algum tempo, esse paciente muitas vezes precisa de um componente intestinal. Sim. Ele precisa. E hoje, já não tem um pâncreas que funciona tão bem, né? E hoje, certamente, existe a bipartição intestinal, que tem um sucesso tão grande, comparável, na nossa opinião, porque usamos isso há mais de 20 anos. Tão grande não, maior. Maior do que o bypass. Maior que o bypass. Sim. Nós temos uma experiência com a bipartição intestinal de mais de 20 anos.
A primeira bipartição intestinal que fiz foi em 2004. Então faz 21 anos. 22 esse ano. Tá certo? Então, tem a sua indicação, mas para as pessoas entenderem, todo desvio que você faz no intestino, você também tem ganhos metabólicos importantes, importantíssimos, como resolução do diabetes, mas você também tem ganhos indesejáveis. Você tem ganhos indesejáveis. Eu gosto de falar que tudo que eu te dou com a mão direita, muitas vezes eu acabo te tirando com a mão esquerda. Com a mão esquerda. Exatamente. Acho que é isso que as pessoas têm que ter na cabeça, né? E é isso que vai causar melhora a longo prazo de novo. Você vê como a gente é redundante, né? A gente fala, e a mesma colocação vem sempre no mesmo lugar, mude comportamentos, né? A gente fala das canetas, e as canetas emagrecem para alguns pacientes, talvez, a gente falou de média de 25%, mas tem pacientes, para ter uma média de 25%, é porque tem pacientes que emagreceram até mais do que isso. Ou seja, você não é a cirurgia, é um comportamento que precisa ser mudado, porque não é a caneta, é o comportamento que precisa ser mudado. É engraçado essa coisa do comportamento, né? Porque eu me lembro de ver lá na Bandeirantes, naqueles programas à noite na casa da minha avó, porque minha avó adorava assistir a Bandeirantes, aqueles canais de teleshopping lá, que passava na televisão, né? Que você ligava para comprar. Hoje você vai no shopping, mas eu digo, a gente é no Polishop. Ainda tem essas propagandas em alguns canais. Eu lembro de ver o Abe Swing. Eu não sei se vocês lembram do Abe Swing, mas o Abe Swing era uma gangorrinha que você ficava gangorrando assim, ó, e ele falava assim: 5 minutos de Abe Swing e você perde X centímetros do seu abdômen. Mas, junto com o Abe Swing, se você ligar agora, você leva o Guia da Dieta Saudável. Pronto. Então, quer dizer, olha que mágica. Eu pego uma pessoa sedentária, ponho ela para fazer exercício 5 minutos todo dia, o que não é uma grande coisa, mas é melhor do que não fazer nada. E o grande guia da dieta saudável. E aí, o resultado de uma dieta saudável, de você fazer exercícios todos os dias, adivinha qual que é? Você emagrece. Que coisa. Olha que coisa maravilhosa. E aqui, isso eu estou falando da década de 90, início da década de 90. Mas veja bem, nós estamos falando aqui de uma coisa assim, dieta saudável. Dieta saudável. Nós começamos assim, na dieta da selva, né? Não, dieta saudável. Nem tudo que é saudável não quer dizer que seja hipocalórico, é hipercalórico, né? Então, por exemplo, se você pegar um suco de uma fruta, o mais comum que existe é o suco de laranja. Se uma laranja tem aí uma média de quase 50 quilocalorias por causa da frutose que tem no suco, quando você faz um suco de laranja, você usa 4 a 5 laranjas. É extremamente saudável, mas é extremamente calórico. Tá certo? Exato. Então, nem tudo que é saudável... Por isso que dieta tem que ter objetivo, depende do objetivo. Depende do teu objetivo. Por isso que tem um profissional, dedicado, nutricionista, dedicado para fazer isso. E aqui eu saliento, obesidade se previne. Obesidade começa no berço, lá em casa, naquilo que você dá para os seus filhos, como é que você se comporta. Porque não adianta mais, nós não podemos ter mais aquele assunto assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque eu sei o que eu estou fazendo, você não sabe o que você está fazendo. Então, a obesidade é uma representativa, se o pai e a mãe têm, o filho, com certeza, em 90% também vai ser, tá certo? Porque ele come da mesma comida, ele se comporta do mesmo jeito. Sim. Verdade. É por isso que a gente vê cada vez mais obesidade ser comportamental. Não tem uma diferença em nada. E nós estamos falando da dieta da selva, né? Vocês estavam falando, eu estava até conversando aqui antes, porque no final das contas, a gente fala a mesma coisa de dietas há muito tempo. Coma proteínas, coma alimentos que tenham vitaminas, que sejam mais naturais, coma menos produtos industrializados, coma menos produtos ultraprocessados. A gente está sempre indo na mesma linha, né? A gente muda o nome da dieta, a gente muda a razão da dieta.
Mas no final das contas, são elementos psicológicos para a gente ajudar as pessoas a olharem melhor as situações. Mas se a gente não muda o olhar, não muda absolutamente nada. Exatamente. Né? É isso aí. Hoje eu estava conversando com uma paciente e ela estava falando, não, mas eu absolutamente, doutor, eu estou usando foi uma das pacientes que foi lá com estufamento. E ela estava falando, não, mas eu sigo uma dieta. Eu falei, legal, vamos começar. Como é que foi o seu café da manhã? Ela, eu tomei o meu normal, doutor, um pouquinho assim de café, pouco de leite sem lactose. Como se... É porque o leite é inflamatório, né? Só que não, é como se o leite sem lactose mudasse. Como se mudasse alguma coisa, muita né? coisa, tirando o fato que foi acrescida a enzima lactase no leite. Mas exatamente. Um leite sem lactose. A culpa é do leite. Mas não pode ser culpado porque ela tomou, né? Um pouquinho de café com leite, né? Sim. E 2 fatiazinhas de pão integral. Como se pão integral fosse diferente. Né? E aí você olha e fala, beleza, valor nutricional 0, proteína 0, basicamente, né? Sim. Só porque ganhou a palavra integral, ela estava achando que o pão era a 8ª maravilha do mundo. E esse foi o café da manhã dela. E aí uma baita reclamação de que a medicação, não, a caneta que ela está usando há 2 meses fez ela já perder 1 quilo. Em 2 meses, 1 quilo. Porque ela está fazendo, logicamente, uma dieta muito equilibrada, muito bem feita. Assistida por 0 profissionais. Não tem uma mudança, né? Não tem. Atividade física 0, porque, afinal de contas, ela tem alguma idade. Né? Eu vou a segunda colocação das mulheres, eu posso até colocar aqui, muitas mulheres, que agora está na situação de que eu tenho a obesidade porque eu entrei na menopausa. Então, a menopausa é um fator absolutamente causal da obesidade. Não é a falta de exercício, não é a alimentação errada. Não é o envelhecimento. Não é o envelhecimento natural das pessoas. Não é envelhecimento que eu me sinto com 25 anos de idade. Excelente. Eu acho que tem que ser mudado, né? Eu acho que aqui tem que ficar bem descrito, bem falado. Obesidade é uma doença difícil de ser tratada. Difícil. Ela é difícil de você se comportar. Obesidade tem que ser prevenida. Prevenida. Se você se tornar um obeso, provavelmente você vai ter muitas dificuldades para perder peso. Verdade. Muita dificuldade. Você enxerga dessa maneira, Débora? Não. Como é que você vê? Às vezes, quando eu olho no espelho, assim, eu vejo fotos, vídeo, e aí eu olho assim e falo, gente, eu tava desse tamanho. E aí eu falo, gente, eu não consigo me ver ainda. Em que momento você se percebeu? Você falou, estou obesa. Você tem uma noção? Foi uma calça? Foi uma roupa que você falou, essa daqui não dá? Você saiu para algum evento? Teve um start ou não? Teve uma doença. Pneumonia. Foi da pneumonia ou não? Eu tinha uma doença chamada doença de Graves, que era o hipertireoidismo. E do hipertireoidismo eu tive que fazer iodo. E aí reverteu para hipo. Quando reverteu para hipo, eu comecei a engordar desesperadamente. E aí eu falei, gente, eu tô engordando muito. E aí a doença, o hipertireoidismo e o hipo tava em atividade os dois. E aí eu falei, não, aí passei no endocrinologista e passou as 2 medicações para tomar para tentar controlar. E aí eu comecei a engordar e a sopa já não cabia mais. E aí foi aí que eu falei... Mas, Débora, veja bem, se você tinha hipertiroidismo, você tinha sintomas. Descreve para o nosso público quais eram esses sintomas principais. Do hipertireoidismo. O que ele trazia para você? O hipertireoidismo, eu comecei com dores nos olhos. Meus olhos começaram a doer e eu comecei a sentir que um dos olhos estava meio que saltando para fora. E aí uma dor de barriga desesperadora. Era uma dor de barriga, muita diarreia. E aí, passando mal, comecei a ter desmaios. E ansiedade, como é que era? Muita ansiedade. Muita ansiedade. Muita depressão, só vivia chorando, taquicardia. Sim. E aí você começou a ficar preocupada com sua saúde, que você poderia morrer. Sim. Isso? Sim. Aí você faz um tratamento e tem
o contrário, hipotireoidismo. Aí fiz a iodo para reverter para hipo. Quando reverteu para hipo... Quais foram os sintomas? Em vez de melhorar, piorou ainda, porque aí eu comecei a sentir ao contrário. No hipertireoidismo eu sentia frio, muito frio. E aí eu tinha um peso ali meio que estabilizado. Eu não passava de 100 quilos, mas já era obesa. Eu tinha o quê? 89, 90. Então você já tinha um sobrepeso Já tinha, grande, mesmo para com dizer hiper. quase praticamente uma obesidade, Sim. mesmo com Com hipertireoidismo. hipertireoidismo, sim. E Então aí, não foi o hipertireoidismo que causou essa obesidade. ela meio que acelerou, mas eu já tinha. Porque o hipertireoidismo geralmente é ao contrário, né? É, Geralmente isso é de paciente, emagrecer. Isso né? se você levar em consideração, doutor, aqui a doença da tireoide realmente tem um vetor tão importante assim Sim. em cima do nosso peso, né? Sim. Que eu acho, sinceramente, que ele Não não tem. tem esse vetor. Não tem. tem, não tem. Não tem. Não Nenhum. tem. Nem Ele o tem- hipo, nem o hiper. Ele tem um vetor, O talvez, exemplo está aqui. em Sim. cima da Ela mesmo com ansiedade. obesidade, né? E aí as doenças relacionadas à obesidade, o nosso comportamento em relação a quando estamos emocionalmente atingidos é que tem Olha, esse a história esse da tipo de medicina coisa. leva a isso. Lá atrás, na década de 80, em primeiro lugar, a obesidade começou a aparecer no Brasil de forma mais intensa. No final da década de 70, começo da década de 80. E os endocrinologistas assumiram o papel de tratar da obesidade, não porque a obesidade é uma doença endócrina, é porque ninguém queria tratar, porque Sim. ninguém sabia tratar. E existia o fato de que o indivíduo que tinha hipotireoidismo, ele teria um metabolismo mais Lento. Lento. E o cara que tivesse hipertireoidismo teria um metabolismo mais acelerado. Então, o hiper era magro e o hipo tinha a tendência à obesidade. Então, como ninguém entendia de obesidade, não Sim. existia os dias de hoje, nessa quantidade de pessoas, a endocrinologia abraçou o tratamento da obesidade. E era comum, naquele tempo, nas receitas manipuladas que os endocrinologistas faziam, colocar T3 e T4 Não só nas receitas, como durante muito tempo, os chamados termogênicos. termogênicos. Sim. Tinham o hormônio de tireoide o que embutido. descompensava Estava totalmente. na tireoide das pessoas. O que descompensava totalmente a Totalmente. tireoide do paciente. Porque ainda era obscuro, né? Não Era se sabia obscuro. direito. Né? Você imagina você administrar um hormônio tireoidiano numa pessoa que é normal. Você vai alterar o funcionamento dessa glândula tireoide. Sim. Tanto é que isso veio abaixo, que não tem. Muitos pacientes nos procuram, por que você tem a obesidade? Não, porque eu tenho hipotireoidismo. Não é, não é. Mas isso também é culpa do Ronaldo, né? Porque o verdade. Ronaldo, que jogava no Corinthians, Verdade. foi inventar que Exatamente. ele estava Foi. gordo, não porque ele tomava muita cachaça, mas Muita porque... vodka. É, porque Muita ele tinha vodka. hipotireoidismo. Mas porque ele tinha hipotireoidismo. Essa foi. Essa culpa do Ronaldo. foi. Lembrando que, para vocês que estão em casa assistindo, a maior parte das pessoas hoje que tem doença da tireoide está sobre tratamento. Então, Sim. uma tireoide, um paciente que tem a hipotireoidismo, mas faz o uso correto da medicação, ou seja, tem um acompanhamento, faz o uso correto, ele tem uma dosagem hormonal de tireoide semelhante a uma Sim. pessoa que tem produção normal. Ou seja, ele não está com metabolismo pior ou melhor porque ele toma o hormônio exógeno, não, o hormônio feito. Olha, eu estava comentando aqui, nós estamos comentando sobre outras doenças que poderiam contribuir com a obesidade, né? Existem muitas doenças como TDAH, como bipolaridade, onde o cara faz uso de uma certa medicação e ele atribui isso à medicação. Veja bem, lá no início dos anos 2000, 2002, eu participei de vários encontros em cirurgia bariátrica. E naquele tempo, um grande professor alardeou nesse congresso que a medicina estava perto de descobrir o gene da obesidade, que era genético, era um fator genético, que haveria uma medicação que resolveria o problema da obesidade. Olha, no Brasil, atualmente, segundo mais ou menos estatisticamente, se opera 130 mil pacientes por ano no Brasil de obesidade. Você põe isso ao longo de todos esses 25, 26, 27, 28 anos, tá certo?
E a obesidade no Brasil Só só aumenta. aumentou. Hoje, 60% da população brasileira, 6 em cada 10 brasileiros, ou estão acima do peso ou têm a obesidade. Por quê? Porque a obesidade não é genética. Não é genética. Ela é muito mais o que o Leandro falou. Eu acho que até Comportamental. eu acho que é comportamento. Eu acho que até pode existir e devem existir pessoas que ganham peso com mais facilidade. Sim. Né? Assim como Óbvio. acho que assim como que eu falo para todo mundo tem um amigo, um tio, um primo, um parente que é aquele nhaca magra que olha e fala eu queria ganhar uns quilos e não consigo ganhar um peso de jeito nenhum. acho que Existe, é lógico que Então, assim, existem sim. Eu acho que devem existir pessoas que têm esse tipo de situação. Agora, do mesmo jeito que você controla isso, né? Você controla por diversos... Eu gosto muito de analisar atletas, eu não sei se vocês dão uma olhada, mas você vê diversos atletas... no período em que ele é atleta, no período em que a atividade física dele é extenuante, intensa, né? Sim. né? O trabalho dele é uma atividade física, ele mantém né? um peso de um atleta, um peso com baixíssimo percentual de gordura corporal, e ao mesmo tempo você vê quantos são jogadores de futebol, quantos a ginasta, tem uma ginasta eu ia comentar disso. famosíssima, que assim, ela simplesmente parou, de repente, foi para uma obesidade absurda. Sim. É só você olhar. O Michael Phelps, uma vez dando uma entrevista, falava que ele comia 12 mil calorias. 12 mil calorias. Ele está fazendo uma dieta de 1.500, né? 1.600 calorias, né? Aí para manter o peso. O cara comia 12 mil e era magro, atlético, só que desde que realizando uma atividade física intensa. Né? E dentro desse fator, quando você analisa... E 20 e poucos anos de idade, né? Vamos sempre voltar ao fato de que 20 e poucos anos de idade, né? Diversas pessoas podem chegar aqui e falar, com 20 e poucos anos de idade era fácil demais de manter peso. Mas talvez eu entre num detalhe aqui, não sei se vocês concordam, mas... Hoje eu tenho cada vez mais para mim que a obesidade é um problema de prioridade. Eu acho que todos os nossos pacientes sofrem disso, nós sofremos disso. Toda vez que você começa a priorizar muito mais outros aspectos da sua vida, trabalho, alguns relacionamentos, ser pai, ser mãe... algum familiar doente. Doente, esse tipo de coisa. Muitas vezes, quando a gente começa a priorizar muito esse tipo de coisa, a gente acaba se colocando em segundo plano. Então, você começa a comer o que dá, na hora que dá, do jeito que dá. Você deixa de fazer a tua atividade física, porque você tem, afinal de contas, outras prioridades. E foi justamente a troca de prioridades que faz isso. E eu acho que se você pegar um paciente que foi operado, como a Débora que está aqui, você vai ver que talvez a grande mudança que faz ela estar aqui hoje é que provavelmente ela começou a pegar ali um pouquinho de horas do dia a dia dela e se colocar como prioridade. Então, eu deixo a minha rotina de uma atividade física passa a ser mais sagrada, mais determinada. A minha olhar para o que eu estou comendo, prestar atenção no que eu estou comendo, passa a ser uma prioridade maior. Sim, passei a ter mais paciência na hora de comer, porque aí para comer eu sento, eu paro, eu olho para a comida, eu mastigo ela. Antes eu não tinha isso, era super rápido, come e volta para trabalhar. Então hoje a gente acaba olhando valorizar. Acho que é até o que o Dr. Luiz falou, né? Você vê, você escolher um alimento que você gosta mais, né? Você não sai comendo. Por exemplo, eu já vi diversas pessoas que às vezes vão num churrasco e aí você vai perguntar, tá com sal? E a pessoa tem que comer 2, 3, enfiar 4 pedaços na boca só para determinar se tá salgado demais ou não. E muitas vezes depois que você faz uma bariátrica, você, ao saber que você vai comer 1 ou 2, você vai pôr na boca, você tem que provavelmente degustar mais, ficar mais. Quando eu vou num churrasco e a gente... Acho que é uma comida saudável, porque você põe sal e carne. E carne. Você não tem mais nada. Sim. Você não pega uma picanha depois de operado, abre no meio e enfia queijo dentro, enfia um monte de coisa. Faz ela milanesa? Faz ela milanesa.
Você, quando olha para a carne, você tem lá, você tem fraldinha, você tem uma picanha, você tem uma linguiça e tal. Você vai escolher aquela que te cause prazer em comer. Eu acho que isso é importante, né? Porque você não vai comer em quantidade, então dá para você escolher o que você vai comer. Né? Então você tem que ser seletivo, você tem que priorizar a sua vida. Muda muito a relação que você tem com a comida, né? Nós recebemos bastante pacientes lá com quadros de obesidade, uma obesidade com um índice acima de 30, menor que 35, e que eles já são uma farmácia ambulante. Por que eles são? Porque eles são hipertensos, eles são diabéticos ou pré-diabéticos, eles fazem uso de toda a medicação via oral possível, né? Sem uma grande... O glifage, a metformina é o principal uso deles, e se queixando de alterações gastrointestinais. Sim. Porque no início, quando eu tomava, não tinha, agora... Mas vai ter. Você pode não ter no início, mas você vai ter episódios de diarreia, você vai se queixar de gases, você vai se queixar de refluxo, você vai se queixar... Porque é o que o medicamento faz, ele lentifica a absorção desse alimento. E ao lentificar, você vai ter os sintomas próprios. Então, é um alerta para mim, um indivíduo que tem acima de 30 de índice de massa corpórea, que ele tem uma obesidade instalada e é pré-diabético, esse paciente é um candidato seríssimo ao futuro, ao envelhecimento, a estar numa mesa de cirurgia, porque ele não vai resolver o problema dele. Sim. A probabilidade dele resolver esse problema é muito Hoje pequena. ainda é pequena. Muito pequena. Perfeito. Muito pequena. Bom, gente, acho que nós temos que ficar por aqui. É um bate-papo gostoso, mais longo. Débora, alguma última coisa que você queira deixar para as pessoas, que você queira falar para as pessoas, que você queira deixar de recado, de aprendizado? Eu quero falar que quem tiver vontade de fazer a bariátrica, que faça, que muda muito a vida, assim, de todas as formas. Saúde, a gente ganha. E agradecer ao Instituto Castro, porque é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Doutor Débora. Luiz, Eu acho último que... recado? Acho que nós fazemos esse recado sempre. Eu acho que as pessoas têm que entender que obesidade tem que se prevenir. Acho que esse é o grande lema. Você que tem obesidade, você tem que mudar o seu estilo de vida. Essa mudança é dificílima de ser feita. Precisa de um acompanhamento. Nós estamos lá para te ajudar. Perfeito. Não se sinta derrotado se você não conseguir, se você perceber que está voltando a ganhar peso após alguns anos da cirurgia. Não fique com vergonha. Não fique com vergonha. Volte. Vá conversar com a gente. Agora, lá no Instituto Castro, nós vamos espremer você um pouquinho para você fazer a sua parte. Nem tanto. Vão lá. Tranquilo. Doutora Juliana, o melhor jeito de fechar o podcast, seus recados. Eu acho que tudo que a gente falou aqui foi muito importante, né? E que o Dr. Luiz frisou bastante, é que a obesidade é uma doença crônica, progressiva, recidivante, né? Então, assim, precisa de tratamento como qualquer outra doença. E acho que é muito importante, talvez o mais importante é as pessoas realmente se informarem sobre, como a Débora fez, né? Foi se informar sobre a cirurgia bariátrica. Porque antes de você ter um preconceito de alguma coisa que você não conhece, só porque você conhece alguém que fez a cirurgia e teve um reganho de peso, ou então a pessoa, né, não mudou tanto assim o estilo de vida e acabou tendo complicações ou não teve um bom resultado, não é por isso que você não deve ir atrás para procurar melhorar a sua saúde, né? Então, eu acho que sempre que você conhece mais sobre o assunto, você acaba tomando mais coragem para poder seguir em frente, né? E, como toda doença, acho que merece uma atenção especial aí. E é isso. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Bom, para todos vocês, para a gente lembrar e firmar aqui, no Instituto a gente trata todos os tipos de sobrepeso e obesidade, desde as medicações, o uso das canetas com acompanhamento, até a cirurgia bariátrica.
esse atendimento ele tem que ser individualizado, então nem todo mundo vai ter o melhor resultado com uma coisa ou com outra, mas muitas vezes é a somatória de todo esse arsenal que a medicina está acumulando para ajudar você a tratar a obesidade. Então, ficamos por aqui, mas todo mundo que quiser deixar perguntas, todo mundo que quiser ir lá conhecer o Instituto, se você está com dúvidas sobre uma dieta, um tipo de dieta que você viu na internet, se isso é bom ou se isso é bom para você, se uma medicação é boa para você, se a cirurgia é boa para você, marca a consulta, vai lá nos procurar. Dr. Luiz, doutora Juliana, estamos todos lá no Instituto Castro para te ajudar. Boa noite e até logo.